Estamos no dia 8 de outubro de 2012. Nesse momento, 16 horas e 8 minutos. Com muito prazer, estamos recebendo aqui no Canal X, no canal 24horastv.com, o candidato eleito à reeleição para prefeito da cidade de Brusque, para a história da cidade, Paulo Roberto Oez. Seja bem-vindo. Prefeito, passou um novo momento, reeleição, o projeto continua, o sonho continua? Ana, foi um processo bastante difícil, foi um processo bastante disputado. Dois grandes projetos políticos estavam em discussão na cidade. A cidade de Brusque conhece dois jeitos diferentes de governar e esses dois jeitos estavam nesse cardápio que a população teve a oportunidade de decidir no voto. E a cada opção dela, ela poderia colocar o município em dois caminhos distintos, dois caminhos bastante diferentes, praticamente caminhos opostos, apartados. Então, assim, o nosso grupo, comandado por mim e pelo Farinha, pelos 9 partidos que estiveram conosco nessa coligação, estão conosco, estarão conosco também no próximo ano para governar Brusque, nós nos sentimos muito honrados, muito felizes, porque também uma reeleição significa uma aprovação do projeto político e do projeto de cidade que a gente vem implantando em Brusque desde 2009. Assim como os nossos filhos, quando chegam no final do ano com os seus boletins, dizendo se eles foram ou não aprovados para o ano seguinte, a forma de aprovação de um gestor, de um prefeito, é através da eleição. Então, assim, é muito, muito gratificante para mim, que estou à frente da condução desse projeto político, desse modelo administrativo, ter tido a aprovação nas urnas no último domingo com quase faltaram dois votos para chegar ao limite de 36 mil votos na cidade. Então, assim, de fato é uma multidão, é um grande contingente que apostou e aprovou esse jeito de governar. Prefeito, a gente sabe que já falamos, eu tive o prazer de registrar isso pelas câmeras aqui, esse sonho daquele menino, filho de caminhoneiro, com muito orgulho, da mãe que tinha um coração maravilhoso, que sempre ajudou as pessoas, e aquele menino acanhado, quietinho, que sonhava em ser prefeito da cidade. E eu vejo assim a tua alegria estampada hoje, de realmente, como você fala, o prefeito fala, olha, aprovação, 36 mil pessoas e tal, isso na verdade mexe com a sua emoção também, Com certeza, mexe com a emoção, tanto é que ontem, quando a gente teve a confirmação do nosso resultado, o meu primeiro ato foi me abraçar com a minha família, com a Beth, com o João e com o Pedro, e ter assim, alguns segundos de intimidade com eles, de fato ir às lágrimas, porque a emoção explodiu naquele instante, porque é uma causa, Banana, é uma causa, lógico, é o sonho da minha infância, da minha juventude, que foi daqui a pouco outras pessoas foram sonhando junto esse sonho, mas é uma causa, essa causa é uma causa de todos nós. Por isso que nós usamos durante a campanha eleitoral esse complemento, Paulo, Farinha e todos nós. A gente teve a gente fez várias pesquisas nesse ano de aceitação do governo, e a gente percebeu que o nível de aceitação do governo, em todas as pesquisas recentes desse ano, por exemplo, ele sempre é superior a 60%. E a pessoa que nos ajudou do ponto de vista do marketing, ela fez imersões na comunidade, ela foi ao boteco, foi à cancha, foi à loja, foi ao mercado, participou de alguns momentos da cidade, enfim, e a pessoa nos dizia que ela percebia que vencer essas eleições, ou a continuidade desse projeto, era um sonho que eu e Farinha não podíamos mais dizer que era esse sonho apenas meu e do Farinha. Que havia um batalhão de pessoas que estavam, às vezes, na grande parte das vezes, de forma anônima, de bastidor, atuando para que isso acontecesse. Por isso que ele sugeriu, olha, nós vamos utilizar o slogan Paulo, Farinha e todos nós. Porque é uma causa que vai muito além de vocês dois enquanto candidatos. Então, assim, a emoção é muito grande, porque a gente, nesse momento, é um instrumento para levar esse jeito, essa transformação para um novo patamar de cidade, para toda a nossa população. E assim, Banana,
foram 36 mil eleitores que votaram na gente, aos quais nós assim prestamos a nossa gratidão, a nossa homenagem pública aqui agora através do teu programa, mas assim o governo vai ser um governo para todos, para aqueles que votaram e para aqueles que não votaram. E eu tenho certeza que a partir de agora, também o nível o tom como a campanha terminou, agora a tendência é que as coisas voltem ao seu patamar de acomodação, né? De acomodação, de respeito, de mais serenidade, porque a gente viveu assim nas últimas semanas momentos de estresse, um estresse altíssimo, de tensão, de um combate, assim, um clima muito desagradável, um clima pesado no ar da cidade, uma energia muito pesada, né? Próprio de eleições assim bastante disputadas. Então agora, como a gente encerrou esse processo, né? Lógico, aqueles que votaram estão muito felizes, aqueles que não votaram vão amargar ainda um período de tristeza, mas para essas pessoas eu quero deixar bem claro que o nosso governo também é para vocês, né? Nós não vamos fazer um governo excludente, quem não votou não vai ter governo, muito pelo contrário, o governo vai ser para todos, e nós queremos que essas pessoas também nos ajudem, né? Reconheçam também os avanços, nos ajudem a melhorar aquilo que precisa ser melhorado na condução desse processo. Prefeito, o senhor assume o novo mandato dia 1º de janeiro de 2013. O senhor passou esse primeiro período, até então quase 4 anos, com uma bancada na Câmara de Vereadores, de uma posição ferrenha, né? Todo mundo sabe disso, né? O senhor iniciou a cidade, a administração dela com uma enchente, né? Em 2009 assumiu com um problema gravíssimo, uma enchente que aconteceu, infelizmente, na nossa cidade em 2008, fora as enxurradas, etc., né? E demais problemas, outros tais. Então, evidentemente, hoje, o senhor se sente... Onde eu quero chegar nessa colocação é o seguinte, evidentemente, o senhor não fez tudo o que queria no seu projeto inicial de 4 anos, que vai se findar a partir de 1º de janeiro agora. Então, portanto, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço rápido das coisas assim que o senhor deixou de fazer porque infelizmente não deu, né? Ou tem um arrependimento que não deu aquilo, ou deu aquilo. O que o senhor projeta para os próximos 4 anos do seu governo? Ora, talvez nós não tenhamos feito tudo aquilo que nós queríamos, mas com certeza nós fizemos tudo aquilo que nós nos comprometemos com a população lá em 2008, porque o nosso plano de governo foi cumprido, né? Não cabe para mim e para o Farinha aquela história, político promete e não cumpre. Não cabe para nós isso, porque aquilo que a gente prometeu, escreveu no plano de governo lá em 2008, aquilo foi cumprido, né? Durante a campanha eleitoral, falavam, o Paulo prometeu médico 24 horas na cidade. Eu nunca prometi médico 24 horas nas unidades de saúde. Quem prometia médico 24 horas era um outro candidato em 2008. O meu compromisso sempre foi garantir médico 8 horas por dia em cada unidade, né? Então agora a gente vai nessa questão da saúde, o nosso compromisso é ter o pronto atendimento 24 horas lá na frente da Unifeb, que nós já estamos construindo com recursos do governo federal, estamos construindo aquele espaço e lá nós vamos ter uma unidade pronto atendimento 24 horas. Agora sim, nessa eu prometi e escrevi uma unidade pronto atendimento 24 horas, né? Que vai dividir o atendimento certamente de muitos casos com o Hospital de Azambuja. Mas talvez uma frustração que possa ter, né, que eu e Farinha com certeza certamente a principal frustração, é que no nosso planejamento interno nós teríamos a Rua Azambuja pavimentada até o mês de maio desse ano que passou. Mas em função das obras do PAC e os problemas que tivemos com 2 empresas lá, isso não aconteceu, né? Mas agora nas próximas semanas nós vamos retomar a obra do PAC na Azambuja, né? E em breve também queremos, assim que as obras terminarem, estar com a pavimentação asfáltica também em toda a extensão da Rua Azambuja. E a partir desse... Então, assim, eu posso te dizer que não foram... aquilo que a gente prometeu, nós cumprimos. E outras questões que nós gostaríamos de fazer, uma coisa ou outra, talvez ficou prejudicado por diversas questões, mas não há dúvida. O município, o Brusque em 2012 é muito melhor do que Brusque em 2008. Brusque em 2012 está muito mais cuidada, muito mais organizada do que Brusque estava em 2008. As contas da prefeitura estão saneadas em 2012, o que não estavam em 2008. Essa é a nossa satisfação, essa é a nossa alegria. Mesmo se o nosso governo tivesse terminado no dia de ontem com a não reeleição,
eu com certeza estaria entregando para o meu sucessor uma cidade muito melhor, um governo azeitado, um governo organizado e um governo saneado. Prefeito, uma coisa que me tocou muito, nunca se entrevistou tanto ou deu oportunidade a tantos candidatos de falar em Brusque. Na história que eu estou aqui há 25 anos, com muito prazer, vivenciando esse momento maravilhoso dessa cidade, e eu nunca vi na história da comunicação as oportunidades, em rádio, em jornais, em televisões, entrevistas, né? Eu vi também o debate de Blumenau, vi debate em São Paulo, Florianópolis e tal, mas cabe para mim aqui falar para o senhor uma coisa também, que eu como na parte jornalística, na parte de responsabilidade de direção do canal online também, eu nunca vi tantas agressões como em Brusque. É impressionante, sou obrigado a comentar isso, até porque achei deselegante, falta de educação, não vou citar nome aqui, não preciso citar, mas eu vejo assim que o debate em si, político, ele é importantíssimo para a cidade. E me parece que houve uma tendência em não valorizar isso para a cidade, né? Banana, o que é importante a população saber é o seguinte, um administrador, uma pessoa para estar aqui na prefeitura, a pessoa tem que ter serenidade. Porque uma boa parte das pessoas que chegam diariamente para nós, e chegam nos setores da prefeitura, às vezes as pessoas, algumas delas, uma boa parte, elas já chegam meio que chutando o balde, já chegam muitas vezes de forma agressiva, né? Então, assim, é necessário um nível de serenidade, um nível de compreensão do gestor, para a gente, digamos assim, equacionar, para a gente estabilizar aquela emoção, para daí sim a pessoa estabilizada, a pessoa tranquilizada, a gente poder encontrar, entender o que ela está querendo. Porque às vezes ela chega tão aflita que fala, a gente não consegue entender onde está o problema. Então a gente precisa estabilizar para daí buscar a solução do problema. Então, assim, é algo que nesses 4 anos eu venho tendo desafios diários, né? E a gente vem aprendendo a lidar certamente com a maioria das emoções. Então, também nos debates, eu fui para os debates sabendo que eu seria o alvo, né? E nós fizemos uma opção de campanha que era uma campanha propositiva, uma campanha apresentando as propostas e ao mesmo tempo fazendo um balanço do nosso governo, né? Mostrando como era, o que nós fizemos e o que nós vamos fazer. E eu procurei focar também nos debates, o foco da minha participação, não em direito de resposta, não em agressividade, não em estar apontando, né, problemas. Eu olhava para o participante do debate, olhava para as câmeras de vocês que estavam lá, né, e às vezes de outros veículos também, e apresentava propostas. Então, essa foi a maneira que a gente conduziu a campanha eleitoral, né? Eu, quando saía dos debates, eu sempre era rodeado por muita gente que falava abertamente, ou às vezes, através do abraço, a gente sentia a solidariedade comigo naquele momento, porque de fato o nível de agressão foi um nível que a cidade não está acostumada a tal nível, que às vezes não era agressão, às vezes era desequilíbrio, às vezes chegava a raia da baixaria, o que era feito no debate. Mas acho que a população também deu o recado nas urnas, Banana, né? Na reta final, certamente na penúltima semana de campanha, a gente precisou, inclusive nos nossos comícios e nos programas de rádio, a gente precisou, de certa forma, dar respostas para esses ataques, porque o nível de histórias da carochinha que estava se espalhando pela cidade afora era tão grande que a gente percebia que muitas das historinhas, das fofocas, elas estavam se transformando em realidade na cabeça do eleitor, né? Porque uma mentira, quando repetida várias vezes, às vezes ela se torna a realidade. Então, assim, a gente teve que passar a dar respostas nos nossos programas de rádio, nos próprios comícios também, em certas horas um tom mais firme, um tom mais decidido, diferente do tom que nós usamos até a penúltima semana da campanha. A gente percebeu que aquela forma de fazer campanha, que sempre dizem que é a forma melhor de todas, a forma propositiva, ela não estava sendo suficiente para segurar a campanha da cidade. Então, acho que a gente percebeu que numa campanha eleitoral nós não podemos ter só a proposta, né? Isso a gente sentiu na prática, porque nós tiramos a decisão, tocamos toda a nossa campanha com os nossos vereadores dessa forma: olha, nós vamos chegar na casa das pessoas, nós vamos falar do que o governo fez e do que nós vamos fazer. Nós não vamos entrar em dividida.
Mas chegou um determinado momento, a gente precisou ir para a linha de frente também, fazer a defesa, e em certas horas fazer o ataque também, para poder equilibrar esse jogo. Porque a gente, em certos momentos, percebia que aquele jeito sempre criticado de fazer campanha, aquele jeito, em certos momentos, passou a cair nas graças de uma parcela da população. Então, assim, é algo também que precisaria ser estudada, ser feita uma pesquisa a respeito disso. Prefeito, o senhor teve a oposição na Câmara, eu toquei nesse assunto, eu queria voltar a esse assunto. O senhor teve oposição durante 4 anos, a partir de 1º de janeiro o senhor tem a bancada da Câmara Municipal a seu favor do seu governo, a maioria da Câmara ao governo municipal através do seu comando. Isso melhora, isso facilita, é claro que a gente sabe que melhora, o andamento, mas eu gostaria que o senhor tocasse nesse assunto. Com certeza, Banana, nós temos agora 2/3 dos vereadores eleitos, foram eleitos pela nossa coligação, e não há dúvida que todos os projetos, antes de serem encaminhados para a Câmara de Vereadores, nós teremos que discutir com os nossos 10 vereadores de situação, e já que quando descer o projeto para a Câmara, que ele já vá com as sugestões colhidas nesse grupo de vereadores de situação, vamos buscar organizar cada um com a sua peculiaridade, mas organizar também a ação de cada um desses vereadores na Câmara de Vereadores, buscando aproveitar os potenciais individuais de cada um, que cada um, utilizando o seu potencial ali dentro, nessa equação final, nessa soma, vai significar um grupo consciente das suas responsabilidades para a cidade e para com o governo, sempre valorizando as iniciativas também de cada um dos vereadores, porque a gente sabe também dos compromissos e da importância do poder legislativo para uma cidade. Mas eu creio que a partir de 2013 a população vai poder passar a conhecer também um outro estilo de poder legislativo. Um poder legislativo mais propositivo, mais atuante, mais mobilizador da comunidade, e não um poder legislativo que se resume a uma atuação semanal de 1h30, 2 horas, 3 horas dentro de um espaço fechado. Prefeito, estamos encerrando. Eu particularmente, como eu falei nas nossas ações, nos debates, enfim, na nossa entrevista de ontem de manhã, Dom João Becker, era 10 e pouquinho, 10h03, o prefeito chegou 10 horas, demorou mais para estacionar, prefeito? Porque estava cheio de carro lá, mas realmente aquilo que nós falamos. Na verdade, o senhor está filiado ao PT, o Evandro de Farias, o nosso Farinha, está filiado ao PP, mas na verdade o senhor é o prefeito da cidade de Brusque e de todos nós. Então, a gente deseja exatamente isso que eu falei e repito, que esse governo sempre tem essa tendência, e eu tenho certeza que o será, em prol dessa cidade que a gente não só aprendeu a amar, mas a gente ama essa cidade de paixão, e é uma cidade de referência hoje em Santa Catarina, no Brasil, e com certeza o planeta conhece Brusque hoje pelas suas diferenças, pela sua qualidade, pelo seu empreendedorismo. Então, portanto, é uma cidade não só rica, mas uma cidade rica em cultura, em direcionamentos diversos, enfim, tanta história nós temos para contar para o Brasil e para o mundo todo. Então, portanto, parabéns pela sua reeleição. Desejo ao senhor, ao Evandro de Farias, ao meu querido amigo, que eu nunca neguei isso, que ele é meu amigo antes de ser vice-prefeito, ele era meu amigo, como você também antes era meu amigo, E a gente sempre respeitou muito isso, nunca misturou esse sinal, sempre abrindo, aliás, os microfones em termos de igualdade. Eu me sinto muito tranquilo aqui hoje, justamente porque nunca houve tendências, e jamais a terá, em respeito à cidade de Brusque, que ela precisa ter uma comunicação limpa, direcionada e realmente de respeito a todo cidadão, Então, independente da sua bandeira, independente dos caminhos, o caminho é único à nossa cidade. Portanto, eu reitero aqui e desejo que Deus ilumine o caminho do senhor, como sempre está iluminando, do Farinha e de todos aqueles que amam essa cidade. E que essa cidade realmente continue no progresso e no caminho de uma coisa chamada, para todos nós, uma cidade melhor. Então, portanto, parabéns pela sua reeleição e o sonho continua, prefeito? Ana, com certeza, obrigado pelas palavras. Eu posso afirmar com muita certeza a cada um dos teus telespectadores. Cada família recebeu o nosso plano de governo na sua casa. Eu peço que cada um não jogue fora, que guarde o plano de governo para daqui a 4 anos nós compararmos aquilo que a gente escreveu com aquilo que foi realizado. Eu não tenho dúvidas.
Nós vamos colocar a nossa cidade num novo patamar de cidade nos próximos 4 anos. E a gente convoca a nossa população, os setores organizados da nossa cidade, as entidades, os sindicatos, as igrejas, enfim, todos, para que juntos a gente, cada um faça a sua parte. Cada um faça a sua parte, cada um auxilie, porque esse projeto de cidade que a gente propôs não é um projeto que vai melhorar a minha qualidade de vida, mas a minha qualidade de vida e de todas as pessoas que moram nessa cidade, né? E que a gente aproveite, né, agora a partir dessa próxima quarta-feira, dia 10, nós vamos iniciar a nossa 27ª edição da FENARRECO, e que a gente aproveite esse momento de festas da cidade para essa estabilização, né, que a gente aproveite esse momento de festas para nos alegrarmos, nos confraternizarmos, celebrarmos a vida, celebrarmos a nossa cidade e celebrarmos a democracia, né? Porque independentemente de quem ganhou, de quem perdeu, a vida hoje, 8 de outubro, continua para todos. Ninguém teve mudanças na sua vida, deixou de, enfim, né? A vida segue em frente, ganhando ou perdendo, para cada um. Então, que a gente não utilize um processo eleitoral como um divisor, como um combate, como, né? Naquele momento, sim, eram 2 campos diferentes, era combate, mas aquilo terminou. Agora é um projeto único, um projeto de transformação da nossa cidade. Obrigado mais uma vez a quem votou na gente, pelo carinho. Muitas pessoas fizeram as suas orações, as suas promessas, as suas preces, Banana, né? Teve até pessoas que prometeram, interessante isso também, né? Prometeram caminhada até a Santa Paulina, só que me avisaram recentemente que na promessa que fizeram eu tenho que caminhar junto, né? Então fizeram promessas assim para pagar, e com certeza vou cumprir também essa promessa. Vamos caminhar até a Santa Paulina juntamente com quem prometeu que se nós ganhássemos a gente iria caminhar até lá. Valeu, obrigado, Banana. Legal, mas antes de encerrar, né, prefeito, quantos quilos o senhor perdeu na campanha? Olha, acho que foi uns 2, 3. Essa vez foi menos, mas ajudou assim a colocar a barriguinha no lugar dela, Banana. Estou mais esbelto e certamente mais preparado para dançar bastante na FENARRECO. Legal, parabéns mais uma vez, sucesso, vença e salve Brusque Imortal, como a gente sempre falou e sempre vai continuar falando com todos, né? Salve Brusque Imortal, portanto, parabéns mais uma vez e que vença Brusque, que vença o ideal de uma cidade melhor para todos nós. Parabéns ao senhor e ao querido amigo Farinha e a todos aqueles que amam a nossa cidade como a gente ama. Canal X, canal 24 horas, tv.com, imagens de Ivo Clan Júnior. O Banana agradece a sua audiência, mas essencialmente registrar aqui, se tem história, ela passa primeiro por aqui.